Enneagrama e também coach, e disponibilizei-me a estar aqui com alguns vídeos sobre o que é o Enneagrama, como podemos usá-lo na nossa vida, descobrir o nosso tipo, que nada mais é do que o conjunto das nossas características de personalidade, e fazer um caminho de crescimento em que percebemos que o nosso tipo é a primeira máscara que nós colocamos até aos 5 anos, é a formação da personalidade, e a partir daí podemos começar a trabalhar ativamente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o que eu chamo de desenvolvimento humano, e começar a perceber qual é a nossa essência por trás da personalidade e quais são os passos que eu posso dar para começar a viver mais o meu propósito e viver mais a minha essência. Espero que gostem e continuem a ver os vídeos. Hoje vamos falar sobre as asas. Então, sabendo o nosso tipo base, também sabemos que temos duas asas. Para quem não sabe qual é o seu tipo base, veja o primeiro vídeo sobre a identificação do nosso tipo no Enneagrama. Para quem ainda não sabe qual é o seu tipo e pode estar em dúvida, aqui a questão das asas pode ser uma grande ajuda, ou seja, pode dar-vos informação sobre quem está em dúvida, por exemplo, se é tipo 3 ou se é tipo 4. No tipo 3 eu vou ter a asa 2, que no 4 não tem, e no tipo 4 vou ter a asa 5, que no 3 não tem. Então este tipo de ajuda pode ser fundamental também para quem está ainda a tentar encontrar o seu tipo. Vamos começar. As asas são sempre os vizinhos que temos ao lado do nosso tipo. Ou seja, recorrendo à representação que temos do Enneagrama, temos o círculo, que faz aqui a união de todos os tipos, e percebemos que, óbvio, que temos um bocadinho de cada tipo. No entanto, há sempre um que é dominante. Podemos perceber sempre que existe uma linha única, o círculo, o triângulo, que junta os tipos 3, o tipo 6 e o tipo 9, e depois uma espécie de hexágono que cruza aqui todos os outros tipos. Independentemente destes movimentos, que deixamos para um vídeo posterior, hoje falamos de ligações que não são visíveis nesta representação visual, mas que existem e que são chamadas de asas. Cada pessoa tem no seu tipo dois tipos ao seu lado, do lado direito e do lado esquerdo. Não interessa qual é a ordem, nós sabemos que há sempre uma das asas que é dominante, e isso trará certo tipo de características ao tipo base que nos diferencia de outras pessoas com o mesmo tipo. Quer isto dizer que todos temos as duas asas. No entanto, há uma que está mais trabalhada, e por ter esta dominância acaba muitas vezes até por ser a forma de identificar o tipo quando falamos de Enneagrama. Ou seja, termos um tipo base, podemos exemplificar um 9 com a asa dominante de 1. Muitas vezes representamos esta tipificação como um 9W1, ou seja, um 9 wing 1, asa em inglês. Na abordagem de Cláudia Naranjo, por exemplo, é considerada que uma das asas é desenvolvida na vida adolescente e outra na vida adulta. Isto é, a nossa personalidade é construída até aos 5 anos. A partir daqui começa a ser construída a identidade, com base nesta personalidade base, e a adolescência é o momento de nos experimentarmos, de nos testarmos e de nos colocarmos no mundo. Os nossos pares também vão assumindo uma posição cada vez de maior importância na nossa vida. Assim, a asa surge aqui como um primeiro momento de descentralização de mim própria, e começa a concentrar os meus comportamentos em comportamentos que até agora não tinham sido tão comuns, e por isso há muita sensação para quem lida com adolescentes de que estão a mudar e que estão a tornar-se em algo e alguém que eu já não conheço. É normal, é saudável que façam este movimento, e começa muitas vezes com aproximar-me de pessoas com aquelas características e começar a conviver com elas de uma forma tão intensa e tão regular que eu torno-me aquelas características, eu começo a assumi-las para mim e de mim. É natural haver este movimento, tal como naturalmente na saída da adolescência e entrada na vida adulta, num período de grande capacidade de identificação do tipo base, que nós consideramos que seja entre os 18 e os 21,
mais ou menos, há normalmente um regresso ao tipo base, às características do tipo base, e na entrada da vida adulta, com as responsabilidades de vida adulta, vêm também novos desafios que nos fazem encarar a outra asa, a asa de vida adulta. Idealmente, durante a nossa vida, nós conseguimos usar as características das duas asas de forma equilibrada, recorrer a elas quando precisamos e quando são benéficas para nós. No entanto, para as conhecermos, temos que exagerar os comportamentos dessa asa. Começando com o tipo 1. Quando o tipo 1, o perfeccionista, vai buscar como dominante a asa 9, recorre ao lado mais pacifista e mais harmonioso deste tipo. E por isso, os uns com asa 9 são considerados os idealistas, com uma postura muito mais serena do que o normal, com muito menos rigidez, acabam por ficar muitas vezes no plano de motivação, de ação, mas com uma postura mais tranquila que normalmente associamos ao tipo 9. Quando o tipo 1 tem como a sua asa dominante o 2, encontramos características de altruísmo neste tipo 1, que também não são tão frequentes na sua base. Ou seja, quando o tipo 1 tem a asa 2 como dominante, chamamos-lhe de os advogados. E isto porque eles ficam na sua base, com as características base do tipo 1, mas ao serviço dos outros. E por isso disponibilizam-se para ajudar os outros, disponibilizam-se para defender os outros, não de uma forma tão violenta e tão bruta como se calhar um tipo 8 faria, mas de uma forma organizada, estruturada e metódica que os torna excelentes advogados. O tipo 2. O tipo 2 encontramos como a base os prestativos. No entanto, podem assumir aqui formas completamente diferentes dependendo da sua asa dominante. Quando um tipo 2 tem como sua asa dominante a asa 1, ele é considerado o servidor, ou seja, ele põe todas as características de rigidez, de atenção ao detalhe, de disponibilidade para o outro, que é tão do tipo 2, mas com as regras do tipo 1, e por isso é chamado o servidor, ou seja, ele continua a querer estar para os outros e para os servir, mas para que o processo e o resultado seja melhorado. Por outro lado, quando os tipos 2 têm a asa dominante no 3, viram o anfitrião. Isto dando um exemplo de um jantar, de amigos, por exemplo. Quando o tipo 2 tem a asa 1 dominante, ele fica muito disponível para os outros, dando o exemplo do jantar, por exemplo, para os amigos. Quando um tipo 2 tem a asa 1 dominante, ele assume a postura do servidor, é muito mais introvertido e focado no resultado daquele jantar e que corra tudo bem e que ele seja tão prestativo quanto possível para todos aqueles que precisam dele. Por outro lado, quando este tipo 2 tem a asa dominante no 3, assume uma postura muito mais extrovertida de anfitrião. E por isso este anfitrião acaba por estar muito mais descontraído, com um grande foco naquilo que fez e que disponibiliza aos outros, e por isso também um bocadinho mais vaidosos do que os tipos 2 habitualmente são e com mais disponibilidade para se exporem do que os tímidos tipos 2 com a asa 1 dominante. Tipo 3. No tipo 3 encontramos obviamente sempre o performer, não é? O bem-sucedido do Enneagrama. No entanto, com características muito distintas, o tipo 3 com a asa 2 dominante acaba por ser o sedutor, ou seja, procura a atenção dos outros, procura a aceitação dos outros pela personagem que constrói de sedução em relação a eles. Pode assumir algumas características como ser mais bajulador, ser mais disponível e ser mais dócil do que um tipo 3 normalmente seria, ou o tipo 3 com a asa 4, que é o profissional. E aqui podemos dar exemplos do workaholic, de alguém que tem sempre muita capacidade de trabalho, um tipo 3, está bem? Mas quando assume a asa 4 como a sua asa dominante, tem uma postura muito mais séria, muito mais rígida, também, novamente, mais introvertido do que um 3 com a asa no 2 e, por isso, foca-se nas suas capacidades profissionais
e naquilo que consegue atingir como resultados na sua área de trabalho. O tipo 4. No tipo 4 temos 3 grandes características que podemos considerar à partida para todos. Todos os tipos 4 podem ser maioritariamente extrovertidos e bem dispostos, podem ser maioritariamente introvertidos e mais deprimidos, ou oscilantes de humor, e estes são os mais comuns. Nos tipos 4, com a asa dominante no 3, encontramos pessoas mais extrovertidas, com gosto pelo palco e, na sua base, como artistas, gostam de se mostrar, mas com o toque de diferença tão característico do 4 e com a vaidade e exacerbação de resultados do tipo 3. Quando o tipo 4 tem a asa 5 como dominante, encontramos pessoas mais fechadas, mais observadoras e que gostam de dar atenção aos detalhes artísticos da vida, mas de uma forma mais aparentemente profunda. Portanto, quando temos o 4 com a asa 3 dominante, temos aristocratas. Este é o nome que lhe damos em Enneagrama. Quando temos os 4 com a asa no 5 dominante, temos boémios. E, portanto, pessoas que gostam de ir aproveitando a vida, mas com um caráter muito mais volátil e muito mais oscilante do que todos os outros. Os tipos 5, do centro já mental, podem ter aqui configurações totalmente opostas, quase. Temos os tipos 5 com a asa no 4, ou seja, um tipo 5 do centro mental, mas que tem uma das asas, e neste caso falamos da asa dominante, se for o caso, no centro emocional. E por isso vive num conflito de dualidade interior-exterior, bom-mau, sentimento versus razão, coração versus o cérebro, e por isso assume a postura de o iconoclasta. Quando temos o iconoclasta, temos pessoas que evitam a utilização de ícones, ou seja, de figuras de referência, de imagens de referência, e que a representação visual acaba por ser menosprezada versus a rigidez de uma explicação pelo conhecimento e pela razão. Quando o tipo 5 tem a asa 6 como asa dominante, são conhecidos por ser quem soluciona problemas, ou seja, assumem a caracterização de um cientista, de alguém que perante um problema apresenta várias soluções de uma forma estudada e fundamentada. São ótimos para ajudar a sair de um problema e de uma questão que possa surgir para a qual têm a resposta nos seus conhecimentos. Tipo 6, no centro do centro mental, tem sempre as asas em tipos também mentais. Portanto, o tipo 6 que assume a asa 5 como a sua asa dominante é o defensor. Acaba por ser o defensor de ideias, o defensor de princípios, de regras, de metodologias. O tipo 6 com a asa 5 dominante acaba por ser também muito estudioso e ir ao 5 buscar estas características de fundamentação das suas ideias e opiniões, e consegue prever muitos cenários, como conseguimos encontrar no tipo 6, mas de uma forma altamente sustentada. O tipo 6, que tem o tipo 7 como asa dominante, entra num espírito mais alegre e mais descontraído, e por isso é chamado o camarada. É aquele que está sempre disponível para nos acompanhar e que tem prazer também em estar ao nosso lado em todos os momentos. É o amigo que está disponível para ir a mais uma festa, a mais um acontecimento, e sai um bocadinho do centro mais negativo, muitas vezes associado também ao tipo 6. O tipo 7, apesar de muito extrovertido, muito divertido, é do tipo mental, e isto pode ser uma surpresa para muita gente. Os tipos 7, que têm a sua asa 6 como asa dominante, são os animadores. Normalmente são muito alegres, muito sorridentes e até, de uma forma mais exagerada, os animadores dos grupos em que se inserem. Por outro lado, os tipos 7 com a asa 8 dominante são mais os realistas, ou seja, esta asa no centro de ação dá-lhe grandes capacidades práticas, à partida não tão comuns nos tipos 7, e por isso são os realistas. São aqueles que conseguem dar a sua opinião de uma forma otimista,
conseguem contribuir com ideias inovadoras, mas para projetos reais e para ações a realizar, não só no plano de ideias, mas a materializarem-se. O tipo 8. O tipo 8 já está no centro instintivo e, portanto, é muito mais prático do que todos os tipos que falámos até agora e tem características de liderança natas. No entanto, acaba por ter uma postura perfeitamente diferente quando a sua asa dominante é o vizinho do lado direito ou do lado esquerdo. Quando o tipo 8 tem a asa dominante no 7, é o independente, ou seja, com uma postura algo solitária muitas vezes, acaba por recorrer mais ao centro mental e ir buscar ao tipo 7 características em que não precisa dos outros e que não precisa de ter o apoio de muitos à sua volta. Quando o tipo 8 tem como asa dominante o 9, vai buscar este tipo as características de harmonia, de paz e de tranquilidade. A asa também no mesmo centro, por isso são os dois de ação e de instinto. No entanto, acaba por ter uma postura muito mais tranquila e muito mais pacífica do que o tipo 8 a que estamos normalmente habituados a ver. Por isso, o tipo 8, quando tem a asa 9 dominante, é o urso. É forte, poderoso, mas que preza a harmonia, a paz e o não conflito sempre que possível. O tipo 9. O tipo 9 é o tipo harmonioso e mediador do Enneagrama. No entanto, este tipo, apesar de estar no centro da ação e no centro instintivo, é quase contra a ação, especialmente quando é de conflito. Ou seja, encontramos o tipo 9 com a asa 8 dominante como o árbitro, alguém que assume as características de justiceiro do tipo 8 para que seja mediado o conflito quando existente, consiga estar entre partes e conseguir considerar todas as opiniões. O tipo 9, quando com a asa 1 dominante, é o sonhador. É um tipo que acaba por ficar muitas vezes associado à imagem da pessoa na rede, a relaxar e a pensar com a vida que gostaria de ter, sem, no entanto, fazer muito para a conseguir alcançar. Aqueles que conseguem pôr uma vertente mais prática são muito tranquilos, acabam por ter uma postura muito mediadora na vida e de conseguir agregar opiniões, e por isso são excelentes psicólogos, coaches e em todas as posturas de não julgamento dos outros. Este vídeo foi sobre as asas do Enneagrama, portanto, considerando o nosso tipo base, sabemos agora quais são as possibilidades da asa dominante. No entanto, é muito importante também considerar que a outra asa será um pouco mais reprimida. Por um lado, em termos de pistas de crescimento, isto é importante porque será a asa que temos que trabalhar mais para que consigamos um estado de maior equilíbrio. Por outro lado, é muito importante reconhecer as duas asas, porque todos os adultos saudáveis devem ter estas duas asas trabalhadas e conseguir recorrer a elas e às características dos tipos vizinhos sempre que necessário. Espero que tenham gostado e que voltem para o próximo vídeo.